Eu sou Marília de Abreu e você está aqui no canal da Wicca das Bruxas no YouTube. Hoje nós vamos abordar o seguinte tema: a bruxaria. Por onde começar e por onde terminar? Tudo tem começo, tem o seu meio e fim, né? Então vamos abordar isso nos próximos minutos. A gente vai começar falando por onde começar na bruxaria. Quando a gente fala em começar, a gente tem que partir de uma ideia de que a bruxaria ela não está amplamente difundida na nossa sociedade. As pessoas, elas normalmente advêm de religiões bastante contrárias, né? Então elas sempre vêm com algum viezinho negativo, algum preconceito, alguma ideia preconcebida em relação à bruxaria. E a pessoa deve, num primeiro momento, buscar informação. Hoje em dia, a informação nunca esteve tão disponível, tão fácil de você buscar, mas tem que também ter discernimento entre a boa e a má informação, porque a gente se preocupa em criar canal, fazer vídeos, fazer posts, tudo para estar difundindo o que seja a verdadeira bruxaria, né? As pessoas que têm a vivência, dar o testemunho, explicar as experiências, para que as pessoas que estão buscando, elas não cheguem órfãs, e principalmente porque tem consequências, né? Não é uma religião em que, a bruxaria não é uma religião que você meramente frequente. Não é aquela coisa de você vai numa missa, numa pregação, e você assiste o que o pastor, o padre, alguém está falando, e aí você fala, ó, que legal, que bacana. Isso, o equivalente a isso seria assistir os vídeos no YouTube, tá? Mas quando você pensa em alguma coisa relacionada com magias, com participar de rituais, alguma coisa, você já está entrando. E entrando, mesmo que você não esteja fazendo isso num local, tipo, eu não fui frequentar um templo, eu não participei de nenhum coven, mas eu fiz as minhas magias em casa escondidinha no meu quarto, você está entrando energeticamente numa egrégora, você está entrando, tá? Então, para que você não faça essa besteira, aliás, essa besteira, se vocês pegarem os filmes, normalmente assim, todo mundo é adolescente que vai lá, pega um livro, pega alguma coisa, vai fazer, vamos brincar de fazer isso, faz e aí sempre tem alguma consequência. É interessante que vocês, essa parte, levem a sério. E aí o que acontece? Quando as pessoas pensam em bruxaria, elas sempre vão atrás do feitiço. Né? Ninguém pensa, vou entender a filosofia, vou querer saber a história, quero saber a origem, quero saber se eu tenho a ver com isso, sentir aquela coisa em si mesmo de tem a ver comigo, isso aqui é o meu caminho. A pessoa não, a pessoa ela tem alguma questão que ela sinta que o caminho que ela escolheu de vida não supre, né? Então assim, existe um descontentamento com as suas religiões, os seus estilos de vida, as bases de suas crenças pré-existentes. Mas elas não têm também aquela coragem de pegar e falar assim, não, vou largar tudo, porque existe, quando a gente fala de religião, a gente tem que entender que não é só você ter uma conexão com o divino. Hoje em dia, na sociedade do jeito que ela está construída hoje, e em diversos países, você está inserido numa religião, você está inserido numa cultura, em valores, ideias, num ambiente social, você convive com aquelas pessoas, você, de certa forma, confia e partilha as mesmas ideias, então fica mais fácil você confiar, estabelecer relações comerciais, casar, tudo. Então, quando você pensa em sair de uma religião, você tem que pensar que às vezes é destruir toda uma estrutura que a pessoa pré-existente, renunciar a algum caminho, né? E aí a gente pensa, tá, a pessoa ainda não tem essa coragem, coragem que eu falo é assim, a palavra não é coragem, a palavra é convicção. A convicção, ela vai se formar a hora que você se encontra dentro de uma ideia. Então você fala assim, gente,
sabe? Eu gostava de tal religião porque tinha esse aspecto, eu gostava de tal religião porque tinha esse aspecto, não sei o que lá, mas a hora que eu comecei a pesquisar sobre o Wicca, eu falei assim, gente, é isso, eu me encontrei, nossa, sabe, é convicção, ali precisa estar nessa convicção. E como que você vai adquirir essa convicção? Leitura. Leitura começa, vídeos, filmes, etc., mas com critério. Quando você pega um livro de magia, um formulário, que fala assim, são 2, 3 páginas de origem da bruxaria, da Wicca, e agora feitiço de amor, dinheiro, você não está entendendo o porquê que tem que soprar canela para atrair prosperidade e acender a vela cor-de-rosa para o amor. Você não está entendendo aquilo. E você está fazendo, sabe, parece que é brincadeira. Quando você faz a coisa, não parece que é brincadeira, acontecem algumas coisas. Por exemplo, se é brincadeira, você está se entrando já com o pé esquerdo. Você está tratando uma coisa que é uma linguagem para uma religião, é a mesma coisa que eu entrar sem véu numa mesquita. É um pouco profanação. É profanação porque se existe uma linguagem, umas práticas e a pessoa faz aquilo na brincadeira, a brincadeira já é você, para aquela egrégora, tratar alguma coisa sem seriedade. Tá. E isso faz com que você, de certa forma, está comprando uma briguinha. Ou está desafiando, né? E você está entrando. Quando a gente fala de alguma coisa que é energética, a gente está falando que não é só você frequentar um templo, frequentar um coven, ir lá falar com a sacerdotisa, não vai ser a sacerdotisa, o sacerdote, o bruxo que você não tem um compromisso com ele, você está se comprometendo com aquela energia, aquelas forças que lidam daquela forma, né? Então, quando você pega um livro de formulário, não é inocente e sem consequências, tá? Então, qual é o caminho que eu pelo menos recomendo? Livros históricos, livros que abordem as origens, o contexto, quem eram as bruxas. Eu recomendo muito a Laurie Cabot, eu recomendo muito o Christopher Penx, eu recomendo o Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici, para você ter assim uma noção do o que era e por que foram vistas negativamente e tudo mais. E depois, eu gostaria também que vocês lessem livros de bruxos biográficos, porque quando você entende o porquê que os meandros, né, o que aconteceu, os percalços, como a pessoa lidou na vida dela, como a magia apareceu, como ela se identificou, os problemas que ela enfrentou, as dificuldades, a falta de informação, os erros que foi cometendo no caminho, os aprendizados que esses erros foram trazendo, as experiências com grupo, as experiências com outras pessoas, né? Você vai entendendo onde você está entrando, né? Você está entendendo assim, tá, então os cuidados que eu tenho que ter, as coisas que podem acontecer no meio do caminho, quer dizer, uma pessoa... Vou dar um exemplo. Eu tive uma vez uma cliente que ela estava com um problema que ela dizia que ela estava tendo sonhos com pessoas falecidas, né? E aí eu perguntei, mas são assim assustadores? Sonhos, sei lá, fantasmas assustadores, alguma coisa assim? Não, eu sonho só com pessoas parentes mesmo, minha avó, minha bisavó, né? Eu falo, tá, mas eles estão te visitando. E aí ela falou que ela era médium de incorporação. Eu falei, peraí, gente. Como que uma pessoa que é médium de incorporação, quer dizer, você abre um canal para os espíritos se manifestarem, vai ter medo de sonhar com pessoas que faleceram e pessoas boas, pessoas que, parentes, né? Ela falou assim, não, mas eu sou inconsciente. Tá, gente, não existe, você abrir um canal, eles acham que virou casa de mãe Joana, hoje vai ter.
Então, são coisas que se você abre, depois você não fecha. Então, não tem essa de começar na magia. Primeira coisa. Saber a história, saber as divindades, saber o porquê foi demonizada a religião, para você ver se você se identifica com que lado, né? E aí conhecer a história de alguns bruxos. Eu acho isso fundamental. Canais que nem o meu, que eu não abordo só, aliás, não abordo mesmo, né? Fazer feitiços, fazer magias, e que vão tratando essas questões, excelentes para vocês também, porque vocês vão formando convicção. Tem uma hora que vocês vão sentir assim, não, gente, é sério, ou então, sei lá, não gostei e pronto, né? Também pode ser isso. Quando você está, aí chega um ponto que você fala assim, sabe, encaixa. Tem aquele ponto em que você fala assim, não, gente, sabe, eu vivo experiências que eu não encontro explicações nas minhas crenças. Quer dizer, experiências concretas, sonhar coisa que acontece, ter premonição, ter pressentimento, sabe, você fala assim, gente, parece que eu vejo coisa, parece que eu ouço uma voz, sabe, você começa a ter, você fala assim, gente, tá, aonde eu vou encontrar um lugar que isso não seja tratado como loucura, né, onde eu vou encontrar um lugar que também existe o caso da loucura, né, gente, mas assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E aí, você vai falar assim, tá, e aonde que eu vou validar as minhas experiências, né? Porque você não vai encontrar gente que vai validar as suas experiências no mundo trouxa, né? Você precisa encontrar em algum lugar e você fala, tá, eu me encaixo, eu pertenço a esse universo, tá? Eu pertenço a esse universo e não tem volta. Não tem volta porque é um sentimento de assim, sabe, achei. Cheguei em casa. Tá, chegou em casa. Chegou em casa, você sabe o que é a sua religião, e aí você tem a escolha. Vou pro o caminho árduo da bruxaria solitária, e aí eu vou esbarrar nas experiências, sabe, tem informação e desinformação na internet, né, nos livros também. Então você fala, tá, mas fulano é famoso, importante, aparece na televisão, tudo mais, você fala assim, mas será? Vamos ver a credibilidade, vamos ver a coerência das ações com aquilo que fala, enfim. E tem você ir atrás de ter uma mentoria, de ter um treinamento, de encontrar um mestre para estar te orientando. E o que você vai aprender? Tá, e aí a gente tem, no nosso Coven, a gente divide em duas vertentes. Existe os cursos que a gente faz, que a gente chama de informativos, que são cursos que vão te dar as bases do o que é a teoria dos feitiços, como é que funciona, quais são as regências, como que escolher os materiais, quais as técnicas que você vai se adaptar melhor, as possibilidades técnicas que você pode usar. Esses cursos são de curta duração, eles são em grupo, eles são instrumentais, é para você ter capacidade de lidar com a magia. Tá. Mas esses cursos, eles não empoderam. Tá? Esses cursos, eles são técnicas, né? Tá? Um a mais do formulário, porque no formulário eles não explicam, você não tem aquela coisa de você testar, de você fazer as adaptações, ter desenvoltura para poder criar suas próprias magias, né? Mas a gente tem o curso que é o curso de treinamento, que é uma mentoria, onde você tem a possibilidade de ser acompanhado no seu processo de desenvolvimento interno, no seu ritmo, com suas capacidades, com seus dons, as suas conexões no plano espiritual, individual, né, gente? Então, que é a natureza que sempre foi, desde os primórdios.
Os bruxos sempre foram treinados individualmente, né? Não existe uma forma de você treinar, de se desenvolver em grupo. Cada um tem um ritmo, né? Em grupo você só passa a informação. E a informação hoje, ela está disponível. Hoje qualquer um tem acesso a Google, né, gente? Então, assim, Google, Kindle, tá muito fácil você buscar conhecimento, buscar informação. Processar a informação. A forma como você vai assimilar, acompanhar, quer dizer, o que é você ter um mentor? O mentor, ele é alguém que vai selecionar os conteúdos que você vai aprender, no tempo que você tem que aprender, na dosagem que você tem que aprender, né? Conforme o seu ritmo, conforme o seu andamento, porque não adianta a gente acelerar. Não adianta eu colocar, eu faço uma comparação, né? Não adianta você pegar e comprar carta de motorista que você não vai saber dirigir, né? Você precisa saber que está sabendo, porque um carro pode ser uma arma, você pode morrer e matar. Então, sim, não adianta você ser iniciado em um ano e um dia, ou ser iniciado antes disso, se você não alcançou o ponto de estar sendo iniciado, né? As coisas, elas não são tão artificiais assim. Quando a gente fala em respeitar a natureza, a gente tem que pensar que a gente tem que respeitar também os nossos ritmos naturais. E cada um tem dons, capacidades e tempo para fazer as coisas. Tá? Se eu acelero o processo de alguém, eu vou pôr uma pessoa que não está pronta, que pode até ter talento e ter capacidades para aquilo, mas não está pronta em outros níveis, psicológico, emocional. Tem que estar pronto em todos os níveis, né? E isso é só quem passou, só quem se desenvolveu, só quem tem, só desenvolveu essa capacidade de percepção, de avaliação, né? Do tempo de cada um. É um respeito. Né? Então, é um respeito. Quando você fala assim, a pessoa está louca para aprender alguma coisa, está louca para se desenvolver, você fala assim, não, você espera. Vou dar um exemplo para vocês que talvez, não sei se todo mundo vai saber, mas é a história do Darth Vader, né? Que ele era um Jedi, mas ele tinha questões internas, os traumas que ele tinha vivido e que ele não tinha processado, ele não podia ser um Jedi. Né, porque ele ainda não sabia lidar com a força. É exatamente essa a ideia. Então, quando você tem um mestre, esse mestre tem que ser uma pessoa que tem essa sabedoria. E como é que você vai saber esse mestre? Tem algumas dicas para você conhecer, sim. Se alguém está muito replicando só coisas que você encontra em livro, tipo ensinar feitiço, ensinar magias, isso aqui é bom para isso aqui é bom para aquilo, essa pessoa não tem uma vivência, uma experiência para poder te passar outras coisas. Tá? Então, quem fica muito nessa, vou te ensinar um feitiço maravilhoso, vou te ensinar, você fala, tá. Não é quantidade de conhecimento que vai transformar uma pessoa em bruxa, gente, não é. Existem processos internos para você poder estar acessando o que a gente chama de poder. Tá? Então, você precisa passar por todas as etapas. Tem gente que vai mais depressa, tem gente que vai mais devagar, tem gente que já vem mastigadinha, né? Já vem quase pronta, que a gente tem como... Mas eu não posso pôr o trem na frente o carro na frente dos bois. As coisas têm que ter o ritmo de cada um. E quando você está escolhendo alguém que vai te orientar, você tem que pesar isso, tá? Você pode não ter essa orientação? Pode, mas você vai aprender gradualmente conforme as suas experiências, e você pode entrar por caminhos que não são, tá? Eu já tive pessoas que vieram me procurar e falaram assim, não, eu já sei, eu já fui iniciada, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, e falei assim, meu Deus do céu, gente.
tem coisas que depois não vai ter conserto, sabe? É aquela coisa, você não pegou o desvio do trevo para fazer o retorno e você vai ter que chegar na outra cidade para poder voltar, né? Enfim, então a gente tem que ter esse critério. O mentor, ele vai saber o teu ritmo, qual é o seu dom, como é que você vai se desenvolver, qual é a, o propósito, né, que você vai estar trabalhando, enfim. E aí você vai tendo também, dentro de um coven, uma coisa que eu acho muito importante, que é a validação. Né? Na validação, é quando você está tendo um processo pessoal, e aí você vai vendo similaridades com os processos de outras pessoas. E você vai falar assim, não, gente, isso é uma coisa preciosa, sabe, gente? Eu acho precioso quando a gente vive numa cultura que mulher é chamada de louca. Se a mulher fala assim, ai, gente, eu tô com uma intuição de que eu não devo ir, não sei o que, você é maluca. Eu sonhei com tal coisa, que bobagem. Quando você vai para um ambiente em que você fala essas coisas e a pessoa, eu também, eu fiz também, eu já tive essa experiência, você fala, ai, gente, ufa, sabe? Como é amargurante você viver numa cultura que você tem experiências concretas, você vive coisas e você não tem com quem compartilhar, com quem respeite, quem considere, quem dê ouvidos, e principalmente quem também tenha, né? É um dos fatores que faz qualquer um procurar um coven, né? E aí, isso é uma coisa importante. E aí, quando a gente pega e fala, mas existe também como a gente começa, né? Como a gente se desenvolve e como a gente termina. E aí é a coisa também que eu acho belíssima, né? Todo esse caminho, ele tem uma hora que deve virar um legado, né? Então, a pessoa que vivenciou coisas maravilhosas, experiências fantásticas, essa pessoa, ela sente que não é só para si mesma. Né? No começo que a gente entra para a bruxaria, a gente às vezes está mais focado em resolver questões das nossas vidas. Né? Então é aquela coisa, eu me sinto integrada, tudo bem, mas eu estou precisando de dinheiro, eu estou precisando na área afetiva, vamos ver como é que eu vou desencadear essas coisas, eu quero a magia para a minha vida fluir também. A bruxaria não é uma religião que tem o aspecto superior, mas a gente tem a aplicação na vida prática. Ela é um estilo de vida, né? E num primeiro momento a gente vê isso. Só que aí a gente vai tendo tantas experiências e só ficar trocando figurinha com a mesma turminha também esgota. Né? Também esgota, quer dizer, aquela coisa, tá, validou, você já tem confiança de que aquilo funciona, e aí fica aquela coisa, tá, essas experiências assim, todo mundo que se interessar pela bruxaria vai ter que cavar na pedra, que nem eu tive que cavar, ou eu posso dar uma facilitadinha e ser aquela pessoa que também vai estar disponibilizando esse conhecimento, quer ensinando, quer escrevendo, quer na vida, né? Aquela coisa assim de você pode não estar tendo um canal, você não precisa ter uma plaquinha assim, eu sou bruxa, mas de repente é aquela coisa, as pessoas, elas tendo você como uma referência de alguém que tem uma visão de vida, que viveu a vida num certo estilo, que acredita em algumas coisas e que de repente é aquele vizinho legal que você fala assim, gente, eu não vi ela comer criancinha, não vi ela matando ninguém, vou respeitar. Você já está também fazendo cumprindo o seu propósito de trazer esse legado, né? Quer dizer, é a vida, é uma coisa que é de vida mesmo, deixar essa coisa para a posteridade. De sentir que que esse universo existe
que esse universo é maravilhoso, que as pessoas podem se sentir integradas, existe coisas que elas têm que cuidar, faz parte da vida, né? O cuidado, tem alguma coisa que pode denotar algum perigo, alguma coisa, gente, a pessoa tem que ter a força para lidar com as coisas que ela vai lidar. A bruxaria, quando a gente fala em desenvolvimento do poder, a gente está falando justamente em ter resiliências, né? Não é só, não é a palavra mágica poderosa, o abracadabra, que eu vou aprender. Não, gente, você tem que se tornar uma pessoa mais forte, mais sábia, mais consciente, né? Dona das suas ideias, das suas opiniões, dona da sua vida, gerir as coisas. O poder mágico não está distante de você ir buscando uma autonomia na sua vida e tudo mais, né? É estilo de vida, sempre é estilo de vida, né? Está sempre inserida, não é como outras religiões que você no domingo vai lá, reza e depois leva a vida do jeito que quiser. Não, você está fazendo alguma coisa com um propósito, você está seguindo uma coisa que você busca uma coerência e você está também deixando alguma coisa como legado. Tá. Esse tema tem ainda coisas que a gente vai abordar ainda em outros vídeos. Eu queria conversar com vocês que eu estou relançando o nosso curso de magia prática, esses cursos que eu falei que são instrumentais. É um curso que vai te habilitar a realizar as suas magias, seus feitiços, conhecer as técnicas, conhecer os fundamentos, o porquê funciona, como não funciona, escolher qual que é melhor para você, quais são as linguagens que você vai usar, regências planetárias de ervas, cristais, os instrumentos, conhecer a parte mais prática da magia. Por ser um curso instrumental, é um curso informativo e é um curso que é feito em grupo. Desde a pandemia a gente tem feito tudo por videoconferência e em função de ter dado muito certo e ter tido um alcance muito maior, antigamente eu atuava só em São Paulo, capital, né? E agora eu tenho alunos, o nosso Coven hoje está disperso no Brasil todo e fora também. Então eu não posso mais voltar para o presencial. Então esses cursos agora eles estão sendo formatados para serem por videoconferência, mas são ao vivo, tá? E as pessoas elas podem tirar as dúvidas, participar. Aliás, não só podem, como devem. Cada vez que esses cursos são editados, eles vão tendo o viés do grupo, tá? Eu tento personalizar melhor, embora sejam grupos, são grupos pequenos, né? Mas são grupos que você vai estar, à medida que as necessidades que vão sendo trazidas é que vai formatar a ideia do que vai ser ensinado, tá? Então, são cursos que um não vai ser igual ao outro, porque o grupo vai dando a tônica muita interação, tá? Interação e validação, porque à medida que alguém faz alguma coisa, deu certo, funcionou, não funcionou, traz o seu feedback, e aquilo também é um fórum, é uma coisa também para você estar participando. E hoje a gente está fazendo assim, as pessoas podem começar por esses cursos que são informativos, que eles não são tão não é a imersão na bruxaria, né? Não é a parte da convicção, e você pode depois começar o outro curso também. Então, hoje em dia, a gente está... Tanto faz. As pessoas podem começar como curso de treinamento ou podem começar por esses cursos informativos, porque é a parte informativa. Então, ela não está ainda... Se ela não for fazer as coisas, né, se ela está só aprendendo, ela não vai estar se comprometendo, ela está só conhecendo o assunto, né? E esses cursos, essa nova turma vai começar agora em maio, então quem tiver interesse já procura aqui, vai estar o nosso WhatsApp para você entrar em contato, tá?
Nós estamos atingindo já quase 5 mil inscritos, mas está indo devagar. Então, eu queria que quem puder compartilhar, comentar, porque é uma forma do YouTube ajudar a difundir as ideias do nosso canal, ter mais alcance, né? E a sugestão de pautas para a gente estar abordando também, tá? Tá certo, então. Até a semana